Senhora, vamos lá? Lei excepcional ou temporária? Lei excepcional ou temporária? Vamos colocar um conceito aí. Só corrigindo aqui, que a colega me chamou a atenção, né? Vou corrigir, tem que corrigir para não passar a informação errada. Eu falei que a maior pena do direito penal é o latrocínio, né? É a extorsão mediante sequestro, tá? Com resultado morte. Artigo 5.9, parágrafo 3º do CP, que a pena vai de 24 a 30. Então, corrigido. Obrigado aí, tá, Vanessa? Tá? Senhor, lei excepcional ou temporária? 2 pontos, coloca aí, ó. É aquela. Melhor, vamos fazer o seguinte. Lei excepcional é aquela. Lei excepcional é aquela criada para vigorar, durante determinada situação anormal, durante determinada situação anormal. Ponto. Lei temporária é aquela criada para vigorar em período pré-determinado, pelo legislador. Ponto. Aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência, vírgula, mesmo que a sentença ocorra após o período de duração. Mesmo que a sentença ocorra após o período de duração. Senhores, ok? Agora vamos lá. Lei excepcional ou lei temporária? Senhores, olha só. Lei excepcional. Você colocou? Que é aquela lei, pessoal, criada para determinado período de exceção. Período anormal. Porque o próprio nome já diz, é uma lei excepcional. Tá? Vamos pegar aqui, ó, o período da Piracema. Mas vamos pegar um outro período. Os senhores lembram das cantareiras em São Paulo? Que o nível da água foi lá no zero, não tem? Imagina os senhores que naquele período de seca, de estiagem, o legislador, o Congresso Nacional, criasse uma lei, né, dizendo que, ó, lavar carro com água potável, pena, reclusão de 2 a 8. Essa lei ia perdurar enquanto perdurasse a seca. Terminou a seca, ou seja, voltou no período normal, acabou o efeito da lei. Essa é a lei excepcional. É aquela criada para determinada situação. Nós tivemos um tempo aí no passado que era racionamento de preço, né? Congelamento. É um período de exceção. Outro exemplo aqui, utilizado bastante no Código Penal Militar. Tem pena de morte no Brasil? Ó, só em tempo de guerra. Então você está dizendo, só não é tempo excepcional. Aquela situação é uma lei excepcional.
Se você pegar o Código Penal Militar, tem um tópico lá dizendo assim, ó, dos crimes praticados em tempo de guerra. Quanto tempo demora uma guerra? Pode ser uma semana, pode ser um mês, uma década, não se sabe. Enquanto perdurar a situação excepcional, também perdurará a lei. Essa é a lei excepcional. E a lei temporária, o que é isso? A lei temporária, a consequência dela é o mesmo, que eu vou falar agora. Na lei temporária, senhores, nasce com prazo determinado de validade. Não está ligado com período de exceção, um período anormal. O legislador, o Congresso Nacional já fala, ó, ô lei, você vai ter início em tal dia e fim em tal dia. Por isso que ela é temporária, também chamada de intermitente. Nós temos a Lei Geral da Copa, por exemplo. A Lei Geral da Copa, ela vigorou até no dia 31/12 de 2014. No dia 1º de 2015, essa lei não valia mais. E não teve uma outra lei revogando ela. Não. A lei excepcional temporária não precisa de uma nova lei revogando, porque basta acabar o período de exceção, basta acabar a guerra, basta acabar a seca, basta acabar o período de estiagem das queimadas, basta acabar a piracema, entendeu? Daí se fala que essa lei, a excepcional e a temporária, ela tem as seguintes características. Ela é ultrativa, que eu vou falar agora, mas ela é autorrevogável. Tem a característica da autorrevogabilidade. Autorrevogabilidade por quê? Porque não precisa de uma nova lei dizendo que, agora acabou. Não. Se for temporária, basta chegar no fim apontado pelo legislador o dia que criou a lei. Lei Geral da Copa. Aquela lei falava o seguinte, quem vai vender camiseta oficial e tudo mais é a FIFA. Quem vendesse camiseta praticava um crime. Neste período, quem vendesse camiseta praticava um crime. Por quê? Porque naquele tempo estava em vigor uma lei temporária. Terminou. Precisou de uma nova lei revogando? Não, porque ela já tem prazo certo de validade. Ok, senhores? Tá. Você colocou também que o seguinte, que a lei excepcional temporária, ela, apesar de ter um fim, seja com o período da exceção, ou com o tempo determinado, ela será aplicado a fato praticado durante a sua vigência, mesmo depois dela. Porque olha assim, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, período de duração temporária, circunstâncias que a determinaram, excepcional. Qual é a circunstância que determinou aplicar a pena de morte no Brasil? A circunstância é guerra. Cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência? Sim. Imagina o seguinte, senhores. A nossa Lei Geral da Copa terminou em 31/12 de 2014. Quem praticou um crime previsto na Lei Geral da Copa, nesse período de 1/1 de 2012, 2014, cara, 2014, a 31 de 2014, quem praticou um crime aí, É possível que só em 2017, pessoal, esteja saindo a sentença, porque não é assim, praticou o crime de manhã, à tarde já acabou tudo. Tem processo rolando ainda. Olha a situação que ia embaraçar a cabeça do juiz, Para aí, já acabou a Copa. E agora, em 2017, nós sabemos que lei revogada, se a lei foi revogada, daqui para frente o fato se torna atípico, lembra disso? Para aí, mas ele praticou o fato lá no passado. E aí, essa lei penal que já perdeu a sua eficácia, pode ser utilizada em 2017?
Sim, porque olha aqui, ó. A lei excepcional temporária, embora decorrido, terminado, cessado, acabou o período de sua duração, ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Você que vendeu camiseta lá na frente do estádio, piriri para lá, praticou um crime. Só em 2017 saiu a sentença. O seu advogado vai dizer, opa, aboliu-se o crime, porque não tem mais. Não, porque é uma exceção. Ele continua a vigorar. Daí que fala, pessoal, que ela é ultrativa. Ultratividade. Ela tem o efeito da ultratividade, ó. Ultraatividade. Por quê? Porque mesmo cessado, continuar valendo, continuar. E o que é pior? Ultratividade maléfica. Ô cara, você praticou, você vendeu uma camisa no dia 1º de janeiro de 2015, da Argentina, você não foi incriminado. Eu que vendi antes fui incriminado, por causa da característica da ultratividade, porque você praticou o crime quando estava em vigor a lei temporária, ok? A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Falamos o conceito da lei excepcional, da lei temporária, tem a característica de jorrar efeito para frente, e ela é autorrevogável, também conhecido como intermitente. Beleza? Vamos lá então. Em relação, caiu na UFMT agora no ano passado. Em relação à lei penal no tempo, marque verdadeiro ou falso. O criminoso pode ser punido por fato que lei posterior deixa de se considerar crime. Lei posterior que deixa de considerar crime, ela retroage para beneficiar, tanto que é causa de extinção de punibilidade. Falso. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência? Verdadeiro. Marcelo, isso aí não era nem para estar escrito, cara. Isso aqui é um absurdo, porque olha só, esse artigo 3º, claro que a lei temporária excepcional, mesmo depois de cessada as circunstâncias ou período, ela vai continuar valendo para os fatos praticados. Porque senão, para que razão? Qual seria a serventia de uma lei excepcional temporária? Já que um crime não é assim, ó, um fato praticou de manhã, à tarde já acabou. Se, na verdade, nem precisaria ter o artigo 3º, porque é uma decorrência lógica. O problema é que o direito penal, ele trabalha com o que está escrito. E não usa analogia para piorar o réu, só para melhorar. Daí a razão do parágrafo 3º. Atinente à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, leis temporárias e excepcional. Ó, mudou a banca e cai a mesma coisa. Ó. Lei excepcional, leis temporárias e excepcional são hipótese excepcional de ultratividade maléfica, verdadeiro. Ultratividade é quando uma lei, mesmo sem valer mais, continua gerando efeito para frente. Então, a excepcional é assim, a temporária é assim, correto. Observa nas leis temporárias, observa nas leis temporárias, ó, nas leis temporárias. A, não adotam a regra da retroatividade benigna. Esquisita, né? B, vamos tentar excluir. Sua vigência depende da excepcionalidade que a gerou. E aí? A lei temporária, sua vigência depende da excepcionalidade que a gerou. Falso. O que depende da excepcionalidade não é a temporária, é a excepcional. Ó, por que justifica a pena de morte no Brasil? Se estiver no período de guerra. Qual período de guerra? Pode ser um mês. Enquanto não declarar cessada a guerra, né?
pelo presidente da República e tudo mais, tal, tá? Então, aqui, ó, sua vigência depende da excepcionalidade. Isso aqui é conceito da prisão excepcional. E ele quer saber da prisão, da lei excepcional. E ele quer saber da lei temporária. C. Não são ultraativas e nem retroativas. Senhores, elas são ultraativas. Elas só não são retroativas. Quem vendeu camisa aqui em 2012, 2011, não tem nada a ver com essa lei geral da Copa. Não é isso? Não é retroativa, mas é ultraativa. D. Possui a característica da retroatividade sempre para beneficiar o réu. Que retroatividade? Se ela só aplica no período da sua duração. Sua vigência é previamente fixada pelo legislador. Temporária é, porque sai com o tempo de início e fim determinado na própria lei. Verdadeiro. Tá certo? Não adota a regra da retroatividade benigna. Causou muita dúvida essa aqui, entendeu? Não adota a regra da retroatividade benigna. Ela não retroage, mas olha só, né? Quando você tem duas leis temporárias, LT aqui e LT aqui, tá? Duas leis temporárias. Imagina que o período, imagina que saiu uma lei, tá? E depois essa lei temporária valia 31/12 de 2015. O legislador veio de novo e alterou, e uma nova lei jogou para 31/12 de 2016. Duas leis temporárias. Se essa lei temporária que veio depois for melhor que a outra, aí ela retroage, porque aí nós temos sucessão de lei temporária. Foi uma sacanagem que o cara fizeram aqui. Tempo do crime, artigo 4º, tempo do crime. Tempo do crime. Vou ler o artigo, depois eu vou falar para você da teoria, tá? Considera ser praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Senhores, o que interessa tempo do crime para nós no direito penal? Muito. Imagina os senhores que um sujeito com 17 anos, tá? Dá um tiro na vítima. Ele pegou aqui um 121, dá um tiro na vítima. A vítima vai para o pronto-socorro, piriri, parará, tal. 2 anos depois, ocorreu a morte. A morte se deu quando o sujeito tinha 19 anos. No dia que ele atirou na vítima, ele era o quê? Menor. Ele era inimputável. Ele responderia pelo dia, ele responderia pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Se for considerar o dia da morte, o cara já tem 19 anos. Já vai levar pau normal, no Código Penal comum. Qual é a data que o Brasil adotou? Qual é a teoria que o Brasil adotou para fins de fixar a data do crime? Só que ele não fala data do crime, ele fala tempo do crime. Mas se você quiser colocar, ó, é a data, né? Tempo do crime é a data para definir, o momento do delito. Senhores, nós adotamos qual teoria? Ó, a teoria da ação, no dia que ele atirou, ou a teoria do resultado? Se você ler o artigo, você já vê, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão,
ainda que outro momento seja o resultado. Data da ação, omissão, ainda que o outro seja o resultado. Daí, senhores, o Brasil adotou a teoria da atividade. É isso que vai cair na prova para você, ó. Teoria da atividade. Quanto ao tempo do crime, quanto à data do crime, interessa o dia da ação ou do resultado? O dia da ação. Isso é interessante para nós, sim, porque se nós adotássemos a teoria do resultado, neste processo aqui, o cara ia responder como se fosse maior de idade. Nessa situação que ele atirou quando tinha 17 anos, e a vítima faleceu 2 anos depois, ele vai responder como se fosse menor de 18 anos, vai responder pelo ECA, ok? Porque nós adotamos a teoria da... Isso, porque nós adotamos a teoria da atividade. Ah, vai cair na prova para você que a teoria adotada é a teoria do resultado. Não, nós temos outras teorias, né? Nós temos teoria da ação, conhecida como teoria da atividade. Essa é o que o CP brasileiro adotou lá no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O sujeito coloca uma carta-bomba hoje aqui, essa carta-bomba vai explodir sexta-feira que vem, lá em Manaus. Que dia que é o dia do crime? O dia que ele despachou a carta-bomba, e não o dia que ela explodiu. Adotamos a teoria da atividade. Existem outras teorias que o Brasil não adota para o tempo do crime. Teoria do resultado. Teoria do resultado não é adotado para definir tempo do crime. Quando nós estudarmos competência, nós vamos ver que aí sim, a teoria do resultado é para definir o local onde o sujeito vai ser processado. E nós temos também a teoria da ubiquidade. Omista, né? Ubiquidade, que seria, adota-se a teoria da ação ou teoria do resultado? Senhores, essa também nós não adotamos para o tempo do crime. Então eu vou guardar, Marcelo, que a teoria adotada para definir o tempo do crime é a teoria da atividade. E o que é atividade? É o dia que o sujeito praticou a conduta. E conduta no direito penal é a ação ou omissão, né? No direito penal, o cara fala para você assim, o que eu fiz para ser crime? Às vezes não é o que você fez também, às vezes é o que você deixou de fazer. No direito penal, ele incrimina a conduta ativa e a conduta omissiva. Interessa ser o dia da ação ou da omissão. Aqui, ó. Escrivão de polícia, Paulo. Considerando os princípios constitucionais e informadores da lei penal, assinala a opção correta. Por adotar a teoria da ubiquidade, o Código Penal reputa praticado o crime, tanto no momento da conduta, quanto da produção do resultado. Verdadeiro ou falso? Falso. Nós não adotamos a teoria da ubiquidade para fins de tempo do crime. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar que nós adotamos a ubiquidade para lugar do crime, mas não tempo do crime. Oh, caramba. Oi. Ubiquidade é quando leva em consideração ação e resultado, é a soma de ação e resultado. Nós falaremos dela agorinha quando falarmos do lugar do crime, tá? Aqui, né? Tá.
sobre a aplicação da lei penal, de acordo com o decreto tal, indique verdadeiro ou falso. Não há crime sem lei posterior que o defina. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Você está igual aquele pessoal que está rezando e não sabe rezar. Já foi no sítio e acompanhou uma reza? Eles não sabem rezar e vai sempre no vácuo dos outros. Senhores, não há crime sem lei anterior, irmãozinho. Aqui tem uma pegadinha. Não há, verdadeiro ou falso? Não há crime sem lei anterior que o defina. E nem lei posterior. Falso. Considera-se praticado o crime no momento da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Verdadeiro. Teoria da ação. Porque direito penal, a atividade pega tanto a ação quanto a omissão. Você quer ver? O pai, o adolescente, com 17 anos, tem filho, ele vai para a piscina com o filho dele. Aliás, faz uma semana, falta uma semana para ele completar 18 anos. E ele está ali cuidando do filho dele na piscina. Ele está tomando uma cerveja, ele abandona o filho dele para ir, e ele vai no bar ali, pegar uma cerveja, a criança morre afogada. Ele matou o filho dele? Ele que empurrou? Não, mas a omissão dele causou um resultado. Melhor, a criança afogou, socorrida, levou para o hospital, 15 dias depois morre. Quando morreu, ele já tinha 18 anos. O pai vai responder como menor ou como maior? Menor, porque a data da omissão dele é que interessa para o direito penal, tá? E nesse caso, ele vai responder por homicídio, ato infracional análogo ao homicídio, porque vai dar crime comissivo por omissão. A omissão dele gerou uma ação, gerou um homicídio. Considera-se praticado o crime no momento do resultado? Não. Em que o agente inicia os atos preparatórios. Os atos preparatórios nem são punidos em regra, exceto quando previsto em lei. Isso. Em que o agente cogita e planeja a prática, planejamento, princípio da ofensividade e lesividade e veda punir. Pensamento. Você já pensou se o pensamento fosse crime, pessoal? Entendeu? Tá? D. Vamos lá, senhores. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Verdadeiro, tá bom? Rapidinho, vamos lá? Com relação às fontes e aos princípios do direito penal, bem como a aplicação e interpretação da lei penal no tempo e no espaço, assinala a opção correta. No Código Penal brasileiro, adota-se com relação ao tempo do crime a teoria da ubiquidade. Falso. Teoria da atividade. Ubiquidade adota pelo lugar do crime. Macete é o luta, né? Que todo mundo luta. Lugar, luta. Lugar. Tempo. Quanto ao lugar, teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo, teoria da atividade. Luta. Quanto ao lugar, teoria da ubiquidade. Quanto ao tempo, teoria da atividade. Daqui a pouco falaremos do lugar, tá? B. A lei penal brasileira aplica-se ao crime praticado, perpetrado no interior de navio de guerra, de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Os senhores não estudaram territorialidade, então nós temos que botar interrogação para ver se exclui as outras que já estudamos. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais de direito são fontes formais imediatas do direito penal. Pode criar crime mediante costumes? Não. Analogia não cria crime, costume não cria crime. Então, falso. D. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em direito penal. É proibido?
Salvo para benefício? Falar que não pode usar é muito amplo. Não pode usar se for em malam partem. Mas em bonam parte, ou seja, para beneficiar a parte, pode. Aqui ficou muito genérico. E, dada a ampla margem de escolha atribuída ao legislador, no que se refere à tipificação dos crimes e cominações de pena, é-lhe permitido tipificar crimes de perigo abstrato e criminalizar atitudes internas das pessoas. Então quer dizer que pode criminalizar pensamento, que é uma atitude interna. Falso. Sobrou A. B. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Verdade, senhores. Princípio da territorialidade está dizendo o seguinte: no nosso território, um crime praticado no nosso território, aplica-se a nossa lei. Mas o navio de guerra não está em nosso território. Mas como ele está a serviço do Brasil, porque o pavilhão está a serviço do Brasil, é como se fosse extensão do nosso território. Logo, princípio da territorialidade, porque o nosso território corresponde ao nosso mapa, corresponde ao mar territorial, bem como o território de extensão que nós estudaremos. Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, julgue o item... Já foi. Não. Pelo princípio da irretroatividade da lei penal, não é possível a aplicação de lei posterior a fato anterior à edição desta. Pelo princípio da irretroatividade, lei penal não pode retroagir. Não é possível a aplicação de lei posterior a fato anterior à edição desta. Cara, isso aí é muito relativo. Porque se ela for para beneficiar, ela retroage. O examinador, para fugir de uma nulidade, ele meteu um ponto e continuou. É exceção ao princípio, ao referido princípio, a possibilidade de retroatividade da lei penal benéfica, que atenue a pena ou torne atípico o fato. Retroatividade da lei penal benéfica pode, desde que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não interessa se transitou em julgado. Está sendo processado, para. Está sendo executado, solta. Já terminou, ficha limpa. Para juiz, no que se refere à aplicação da lei penal, assinale a opção correta. De acordo com o entendimento doutrinário dominante, a lei excepcional temporária aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Até aqui está certo? Ainda que no momento da condenação do réu, não mais vija, ou ainda que tenham cessado as condições que determinaram sua aplicação. Verdadeiro. A lei excepcional ou temporária, embora cessado o período da sua vigência, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Verdadeiro. Vamos ver a B? Tendo o Código Penal adotado, sem exceção, o princípio da territorialidade, a lei penal brasileira aplica-se somente aos crimes praticados no território nacional. Falso. Tem crime que é praticado lá fora e aplica-se a nossa lei penal. Né? O prazo prescricional começa a ser contado a partir do dia seguinte ao da prática do delito, não se podendo considerar em sua contagem frações de dia. Falso. Aqui ele misturou, Senhores, prescrição acaba com o direito de punir do Estado, não é isso? Nosso prazo prescricional no Brasil, ele vai de 3 a 20. Já coloquei isso para os senhores aqui, né? Como é que prescreve o crime no Brasil? Prescreve assim, quando a pena, eu acho que já, for menor que 1 ano, prescreve em 3. Se a pena é de 1 a 2, prescreve em 4. Se a pena, aqui é menor que 1, tá?
Se a pena é maior que 2 e vai até 4, prescreve em 8. Se a pena é maior que 8 e não passa de 12, prescreve em 16. Se a pena é maior que 12 e vai até 16, se a pena é maior que 12, prescreve em 20. Está aí, ó. Tá? 3, 4, 8, faltou aqui, cara. Se a pena é maior que 4 e não passa de 8, prescreve em 12. Se a pena passa de 8, mas não ultrapassa 12, prescreve em 16. Se a pena é maior que 12, prescreve em 20. Está aí, ó. 3, 4, 8, 12, 16, 20. O Código Penal adota, para tempo do crime, a teoria da atividade. Olha o que os caras misturaram. O prazo prescricional começa a contar a partir do dia seguinte ao da prática do delito, já querendo vincular o candidato à teoria da atividade. Negativo, senhores, porque... Clique lá.